inimigo quer se levantar, mas ele só tem duas oportunidades de levantar e cair, porque a gente passa por cima em nome de Jesus. Amém? E nós estamos aqui essa noite para louvar o Senhor, não importa o que aconteça, mas a gente estamos dando o nosso melhor a Deus. Amém? Tiago também olha para a oportunidade dessa noite. Glória a Deus. Uma pouca misericórdia do Senhor.
Amém, irmão? É como o nosso diálogo estava falando, que nós temos que buscar o Senhor. Buscar Deus cada vez mais na nossa vida, colocar o nome dele, assim como a palavra dele lá no livro de Isaías. E a gente está com essa oportunidade de buscar ele enquanto se pode encontrar. E invocar enquanto ele está perto. Amém? A irmã Adriana está com a oportunidade nessa noite para louvar o Senhor. Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de
né? Que lindo, maravilhoso. Olha, a gente, muitas vezes na nossa vida, vem tempestade, problema na nossa vida, mas a gente tem que colocar na mão do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vencemos. Isso é uma promessa de Deus, e quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? A irmã Ele está com a oportunidade nessa noite para louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar um versículo de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos aquele que nele crê não perda, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Amém, igreja? Como é bom louvar o Senhor, não é? E voltando para o versículo que eu deixei para a meditação de todos, lá no livro de Salmo 128, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? O salmista Davi nos escreve que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado significa feliz. A gente, quando entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente confessa o nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, a gente passa a ter essa felicidade no nosso coração. Muitas vezes as pessoas entregam seu caminho, a sua vida para Jesus e às vezes não aguenta passar pelas tempestades, pela provação das vidas que a vida oferece e termina desistindo do caminho do Senhor, termina deixando de servir a Deus. E muita gente às vezes, irmão, deposita a sua felicidade, quer ser feliz com o que a vida oferece, dinheiro, bem materiais, mas o salmista Davi nos mostra que bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é andar em obediência, dedicar sua fé no Senhor, obedecer todos os mandamentos do Senhor e andar sempre no caminho de Deus. Esse aqui é temer ao Senhor, se desviar sempre da aparência do mal, que a gente vê que o inimigo todo dia ele quer se levantar contra os filhos de Deus, mas ele não consegue. Mas como assim, meu diabo? Porque vem tentação, as tentações vêm, irmão. Mas quando a gente está firme, quando a gente é temente ao Senhor, quando a gente está dentro da palavra de Deus, não tem cão que fique, cai por terra em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus é conosco. O Espírito Santo do Senhor nos ajuda a nós se desviar da aparência do mal. Coloca essa palavra no seu coração, esse versículo. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado somos nós que estamos na presença do Senhor, que estamos servindo o Senhor, que estamos fazendo a vontade do Senhor, que estamos glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Somos bem-aventurados. E a palavra diz mais na frente que somos bem-aventurados, somos nós, somos nossa família, os nossos filhos, a nossa família inteira. Quando a gente é temente a Deus, a nossa família somos felizes, porque essa felicidade vem do Senhor. Amém? Fica de pé, igreja amada do Senhor, para receber o pregador essa noite. O presbítero levanta com a oportunidade. Salve o povo de Deus, que é o Pai do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. E com essa alegria no coração, pega a tua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Enquanto vocês se acham, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o nome dEle. Noite de louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe esse louvor foi a tua adoração. Livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória
peço aos irmãos que prestem muita atenção, não olhem para o lado, nem fiquem, porque hoje meu irmão não veio, minha irmã não veio, não importa, importa que você está aqui. Estou sentindo falta de muita gente na igreja, mas a palavra de onde tem 2 ou 3 no nome dele, ele está presente, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, o prefixo da palavra diz: cura de um coxo. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava no templo. Amém? Coloca a tua mão sobre a palavra. Quem não trouxe a Bíblia, coloca a tua mão sobre o teu coração. Vamos orar, reino do diácono Lenildo. Soberano Deus eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou o momento mais esperado dessa noite, Pai amado. O momento, meu Pai, que nós iremos ouvir a Tua voz, Tua maravilhosa palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a entender, ouvir a Tua voz, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que cura, Senhor, a Tua palavra que prepara o homem e leva para o céu, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, usa Teu servo, presbítero Ivan, meu Pai, dá sabedoria a ele, para que ele possa ser boca do Senhor nessa noite, Pai. E tudo, meu Pai, que ele falar seja para a honra e toda a glória do Senhor. Aonde o teu nome seja glorificado através da boca dele, Pai. Que ele diminua, Senhor, e o Senhor cresça nessa noite, Pai. E fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando diz. Amém, igreja? Pode tomar teu assento, igreja. Mais uma vez, boa noite. Como é bom estar na casa do Senhor, glorificando o nome dele e dizer que ele é digno de toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Amém? Lá na palavra que eu mandei os irmãos abrir, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai falar de 2 ou 3 situações. Você pode até falar e dizer: que situação é essa, meu presbítero? Situação que acontece no dia a dia, no meio do povo de Deus. A palavra diz no versículo 1 lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. Que hora é essa, meu presbítero, que Pedro e João subiam ao templo? Se ele subia, porque o templo ficava um pouco mais em cima. Que hora era essa que Pedro e João subiam ao templo? Era 3 horas da tarde. Ele subia para glorificar o nome do Senhor. Ele subia para que o nome do Senhor seja glorificado pela boca de Pedro e João. Mas a palavra vai dizer que todos os dias trazia um homem para a porta do templo,
vezes não está pedindo esmola bem materiais, mas muitas vezes está pedindo esmola espiritualmente, porque se dá um nicotadinho, dá uma nicotadinha e não quer aceitar Jesus para mudar de vida. Quantos passam na nossa porta pedindo esmola? Muitas vezes a pessoa tem uma mulher de saúde, uma mulher nova, um homem novo e pedindo esmola, tanto trabalho, tanto benefício, mas muitas vezes ele está agarrado na garra do inimigo, naquele vício e não quer largar aquele vício. Eu não estou falando nem desse cônjuge, porque antigamente não era fácil. Quando a pessoa era cônjuge, quando a pessoa era aleijada, quando a pessoa era cego, ia pedir esmola. A Bíblia fala de vários cegos que mendigaram. Você pode até dizer assim, mas meu presbítero, e antigamente não existia Jesus, o que Jesus fazia na terra, onde Jesus andava? Existia e existe, igreja amada do Senhor, mas Jesus só trabalha na vida daquele que dá lugar a Ele. Muitas vezes a pessoa está no lamaçal, está na garra do inimigo, mas não quer largar aquele vício, não quer aceitar Jesus, morre dizendo: eu vim de uma lei, eu morro naquela lei. E esse cônjuge, igreja amada do Senhor, naquele momento que ele se deparou com Pedro e com João, veio no coração dele, o coração dele quebrantou. A palavra de Pedro, a palavra de João, e Pedro disse: olha para mim, olha para nós. E aquele cônjuge olhou para aqueles dois homens de Deus, porque aquele cônjuge sentiu o Senhor Jesus Cristo na vida de Pedro. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 5 diz: e olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. Ele olhou para Pedro, olhou para João, esperava que Pedro e João iam dar uma esmola a ele, esperava que Pedro e João iam dar alguma coisa a ele, mas Pedro e João deu algo mais além. Pedro e João deu coisa a ele, que ele entrou no templo glorificando o nome do Senhor. O que foi que Pedro deu a ele, meu irmão? Pedro deu a vida, Pedro deu Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes, irmão, a gente tem que repreender. Muitas vezes a pessoa já pede por vício, muitas vezes a pessoa já quer dar uma de coitadinho. Você nunca vai ver um justo, você nunca vai ver um crente, igreja amada do Senhor, pedindo esmola, porque a palavra diz que Deus cuida do dele, meu amigo Diácono Lenildo, Diácono Damião. Você nunca vai ver um crente perecer, não. Você nunca vai ver um crente pedindo esmola, negando o pão, não, porque Deus toma conta do que é dele. Quando a pessoa aceita Jesus, ele já tem tudo na vida, porque a palavra diz de buscar o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 6 diz: e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Diga glória a Deus. Igreja amada do Senhor, que palavra forte, igreja. A gente vê, meu irmão, aí fora, o mundo aí fora, muitas pessoas precisando de uma palavra, muitas pessoas precisando de um conforto, de uma palavra de conforto, de uma palavra de alimentação, de uma palavra para se alegrar a alma, de uma palavra para a pessoa se reformar, de uma palavra para a pessoa se levantar, igreja amada do Senhor. Hoje, eu fechei o comércio de meu dia e tenho um costume de abrir um comércio de 2 horas da tarde. E eu estava no meu quarto lendo a palavra e veio aquilo no meu coração: vai abrir um comércio. Era 1h30.
saí, não tinha almoçado ainda, saí fui ao meu comércio. Quando eu olho para a porta da igreja, tem muita gente que vem receber alimento aqui de lado. E tinha uma senhora, uma vendedora de mercadoria que vende produto de limpeza. Estava esperando eu abrir. Já fazia uns 20 minutos ou meia hora que ela estava aí na porta. E quando eu abri, ela chegou. Quando eu sentei na minha cadeira, ela disse: a paz do Senhor, diga amém. E ela começou falando do produto dela e eu comecei falando de Jesus. E ela parou, meu diaconil, de vender o produto dela para escutar a palavra do Senhor. Porque ela necessitava daquela palavra que Deus colocou na minha boca para entregar a ela. E ela saiu transformada, ela saiu alegre, ela chorou na presença do Senhor. A gente se alegrou porque Deus sabe o meu coração e o coração dela. Deus me usou para entregar a ela e eu entreguei. O que eu quero dizer essa noite, quando Deus usou Pedro e João para aquele poço sair daquela vida, aquele poço se levantar, do mesmo jeito foi hoje, igreja. E eu não conhecia aquela senhora, aquela mulher. Apenas eu disse a ela: você está de moto ou de carro? Ela disse: eu estou de pé, irmão. E eu tenho que fazer todos os comércios de Buenos Aires para eu bater a minha meta, para eu ir embora. Eu moro em Nazaré. E Deus colocou no meu coração e disse a ela: o que Deus tem preparado para ti é coisa maior do que tu estás pensando. Se Deus mandou falar, fala, igreja. Se Deus mandou calar, cala, igreja. Mas quando Ele mandar falar, entregue. E essa mulher estava um pouco fria, meu diabo, na fé. Essa mulher estava um pouco triste e ela se alegrou. E a gente conversou mais de meia hora, mais de 40 minutos. Mas nós estávamos falando do amor do Senhor. Nós estávamos falando o que Ele fez na minha vida e o que vai fazer e o que fez na vida dela. Porque a palavra do Senhor é alimento
ser glorificado na vida daquela família, é necessitado passar por prova, é necessitado passar por um aperto, muitas vezes pela enfermidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estava falando essa moça que estava hoje no meu comércio, que o deserto é para crente passar, o crente que vive no deserto, porque ele não está com comunhão com Deus, porque o deserto é a prova do crente. Deus leva o crente para o deserto para ser a escola do crente, para o crente passar no deserto e contar testemunho, para onde a gente chegar a glorificar o nome dele, dizer o nosso testemunho, dizer o que ele fez na nossa vida, e o nome do Senhor seja glorificado. E quando eu contei meu testemunho a ela, a igreja amada do Senhor, ela ficou abismada. E quando eu disse a ela o que Deus fez na minha vida, e quando eu disse a ela o que Deus fez, está fazendo na minha vida, ela se levantou, ela falou línguas estranhas, ela chorou, ela gritou, e foi, aleluia, glória a Deus. Foi uma emoção, igreja. Aquela moça, ela estava cambaleando na fé. Aquela moça estava de cabeça baixa. Aquela moça estava no seu coração que não ia conseguir o objetivo que ela quer. Mas a palavra que o Senhor colocou na minha boca renovou todas as forças. A palavra que o Senhor colocou na boca de Pedro, na boca de João, levantou aquele poncho em todo o tempo, glorificando o nome do Senhor. Nós, igreja, tem que contar o nosso testemunho. Você pode até dizer o seu testemunho, presbítero Edivan, eu já conheço de cor e salteado. Mas nós aqui, mas tem tanta gente aí fora que vai se levantar, que vai glorificar o nome do Senhor através do teu testemunho, através do nosso testemunho. Vai levantar, vai glorificar o nome do Senhor e vai entrar no tempo que nem aquele poço, glorificando o nome do Senhor. Não conta derrota, igreja. Não baixa a cabeça. Conta teu testemunho. Conta o que Deus fez na tua vida. Conta a tua vida antes de Jesus e depois de Jesus. Eu creio que aquele coxo depois de Jesus, aquele coxo era o homem mais feliz do mundo. Aquele coxo era o homem mais rico do mundo. Por que, meu presbítero? Porque ele se levantou, ele se libertou. Ele pode andar, ele pode glorificar, ele pode correr. Ele pode trabalhar, igreja. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 9 diz: e todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Diga glória a Deus. Todo o povo que estava dentro do templo viu aquele cônjuge que vivia na porta do templo andando, igreja. Igreja amada do Senhor. Hoje, as igrejas, quando eu falo as igrejas, eu estou incluindo essa e todas as igrejas aqui na terra. 99% das igrejas faz uma rampa na porta como essa daqui. Você pode até perguntar por que, meu presbítero, tem essa rampa na nossa igreja. É para receber cadeirante, é para receber gente deficiente dos pés, das mãos, camado. Porque hoje é mais fácil fazer uma rampa do que orar pela pessoa. Hoje é mais fácil pegar o cônjuge, botar numa cadeira de roda, levar para o INSS, levar para a rua, levar para o sinal, levar para a porta do templo, de que abaixar a cabeça, fazer uma oração com ele e crer que o Senhor vai levantar ele. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. É mais fácil fazer uma rampa, trazer uma esmola do que orar. Orar, igreja, a gente tem que dobrar os joelhos, jejuar, consagrar, queimar a carne e buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor diz: aonde a gente colocar a nossa mão, sarará enfermo, sarará demônio, porque aquele que tem Jesus tem tudo. A palavra diz que o Pai, o Filho subiu para perto do Pai, mas deixou conosco o Espírito Santo dele, e outras línguas, outras palavras, a palavra fala que nós fazemos obra maior daquele Filho. É a Bíblia que diz, igreja. Mas muitas vezes a pessoa diz: se eu se manifestar dentro da igreja, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou correr com medo, eu vou ficar com medo, muitas vezes eu vou falar. Não, igreja amada do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, aonde chegar tem que ter autoridade. A palavra de onde a gente chegar, expulsará demônio, curará enfermo no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João não curou aquele coxo, não foi no nome de Pedro, não, igreja. Não foi no nome de João, não. Pedro abriu a boca com autoridade. Eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando não vai para o sinal, um deficiente, quando não está aí na rua, pedindo ajuda, pedindo esmola, e muitas vezes passa um cristão e faz de conta que não está vendo aquela criatura ali. Muitas vezes não leva a palavra do Senhor. Foi falta de escutar a palavra daquele coxo? Não, igreja. Não foi falta, não, que a palavra diz que ele vinha todos os dias para a porta do templo. Foi falta de sair um irmão, de sair um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e perto dele, colocar a mão na cabeça dele, e fazer como Pedro, fazer como João, que disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 10 diz: e conhecendo-os, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta famosa do templo, e ficaram cheios de panos e sombros pelo que tinha acontecido, pelo que aconteceu. Vê aí, igreja. Aquele povo ficou abismado, porque viu aquele coxo entrando, andando, glorificando o nome do Senhor, pulando com Pedro e João. Eu creio que a igreja toda, o tempo todo, olhando para ele. É aquele coxo que estava na porta pedindo esmola, era aquele coxo que vivia no templo, na porta do templo. E hoje ele entrou andando e saltando. Eu acredito muito com todo o coração. Será que ele inventava que era coxo? Será que ele estava enganando nós? A Bíblia não fala isso, gente. Eu estou falando pelos olhos da fé. É que nem aquele cego, quando Jesus curou ele, que pegaram aquele cego e levaram, e os principais sacerdotes disseram: não, isso não existe, chama o pai dele, pergunta a ele, que desde criança ele era cego, pergunta a ele como foi, o que aconteceu. E ele disse: eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu encontrei um homem chamado Jesus. Ele colocou a mão na minha visão e hoje eu estou vendo. Ele colocou a mão no meu rosto e hoje eu estou vendo. Estou glorificando o nome dele. É muita igreja que está enferma, e o Senhor tem
gente tem que ler, escutar e praticar a palavra do Senhor, igreja amada. Deus não vai mudar, não. Nosso Deus nunca mudou e nem vai mudar, não, igreja. Ele ainda cura, ainda Ele salva. Ele ainda prepara o homem e leva para o céu. Porque Ele é um Deus grande, um Deus maravilhoso. Basta a gente crer para ver o milagre dEle na nossa vida. Não basta a gente ver para crer, não basta a gente crer. A palavra diz que a gente só tem que fazer duas coisas: renunciar ao nosso pecado, pegar a nossa cruz e crer no Senhor. E saber que um dia nós vai ter um encontro com Ele. Quantas vezes você levantou um crente caído, falando do amor do Senhor? Muitas vezes aquela pessoa está chorando por dentro. Muitas vezes aquela pessoa passou uma noite chorando. Muitas vezes preocupado, diácono Emílio, por causa de uma enfermidade. Muitas vezes preocupado por causa da situação da família, de um filho, de uma filha. Chorando por dentro, querendo uma palavra para se levantar, para glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes nós ficamos calados. Eu já disse aqui várias vezes, antes de aceitar Jesus em 2011, eu fui à cidade do Recife, lá no Conto da Boa Vista. E quando eu ia passando de frente ao shopping Boa Vista, diácono Emildo, tinha um homem de Deus, um servo do Senhor, com um cacho de som, pregando a palavra, e ninguém dava ouvido àquele homem. Eu passei dentro de mim, eu disse: o homem está falando sozinho, ele é doido, ninguém dá atenção. Porque eu não conhecia a verdade, igreja. A palavra de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele coxo conheceu a verdade naquele dia, naquele momento, através da boca de Pedro e de João. Ele glorificou o nome do Senhor. Naquele momento que eu passei, eu olhei, senti no coração e falei daquele irmão, igreja. Aquela palavra, igreja, não estava servindo para mim. Você pode até dizer: por que, meu presidente? Porque eu não dei ouvido. Porque a palavra entrou no ouvido e saiu no outro. Mas eu creio que aquele som estava levando a palavra do Senhor. E tinha alguma pessoa dentro do quarto, depois de uma parede, querendo fazer algo na vida dela, e escutando a palavra do Senhor, desistiu. E disse: esse é o Deus que eu tenho que servir. Esse é o Jesus que eu tenho que glorificar o nome dele. Pois leva a palavra, igreja. Eu adoro, eu gosto, eu amo pregar a palavra do Senhor na rua, culto de rua, culto nas casas. Pregar para crente dentro de quatro paredes é bom demais. O bom é pregar para os ímpios, ganhar algo com o Senhor. Nós fomos chamados para guerrear, nós fomos chamados para ganhar alma, nós fomos chamados para levar a mensagem da cruz. Nós fomos escolhidos, nós somos ungidos, nós somos separados, nós é salvo. Diga glória a Deus. Não abaixa a cabeça, não, igreja. Usa a autoridade que Deus te deu, usa o dom que Deus te deu. Aonde chegar, abrir a boca, fazer uma oração. Ei, eu quero orar por você. Deus está falando, eu vou falar, eu vou te entregar. Entrega a tua vida ao Senhor. Crê nele que Ele vai te levantar desse lamaçal como me levantou. Ele vai abrir uma porta na tua vida, Ele vai abrir porta onde não tem porta. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, igreja, a gente abaixa a cabeça. Eu não estou falando isso com várias pessoas, com várias placas de igreja, que muitas vezes quer pregar uma placa de igreja e deixa de pregar Jesus. Quando na nossa cidade de Buenos Aires está coxo, na porta do templo, esperando uma palavra do Senhor, esperando um profeta feito Pedro e João para ele se levantar, esperando a palavra de ânimo e dizer: Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Aleluia, glória a Deus. Quantos não tem, igreja amada do Senhor? Muitas vezes dentro da nossa família. Eu fui pregar dentro da minha
só vai morar no céu quem tiver Ele como Salvador. Só vai para o Pai através do Filho. Não tem arrumadinho não. Tem que aceitar Jesus. Eu não estou pregando aqui uma praga de igreja não. Eu estou pregando Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao que Ele fez na minha vida, ao que eu era, ao que eu sou hoje. Eu não estou falando de bem materiais não, igreja. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas celestiais, de coisas que vêm lá de cima, de coisas que o homem tem um dom, tem um temor do Senhor. Tem que ter o temor do Senhor, igreja, para levar a mensagem dele. E tem que ter sabedoria para levar a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente deixa de ganhar alma para o Senhor por falta de sabedoria. Pede sabedoria a Deus, que Ele há de dar, igreja. Eu disse à moça hoje, conversando com ela, eu tinha uma raiva de crente. Eu era um homem perseguidor aos crentes. E quando foi um dia eu tive um encontro com Jesus na cidade de Nazaré da Mata, ela ficou abismada e eu falei meu testemunho. E eu levantei aquela senhora e ela falou língua, ela saía pulando que nem aquele coxo que entrou no templo, igreja. E ela disse, irmão, eu ganhei hoje, eu ganhei tudo na minha vida. A palavra do Senhor é tudo, eu estou aqui leve, eu estou aqui voando. Eu vou glorificar o nome dele. E começou a falar em língua, começou a falar com o amor de Jesus. Quando Deus mandar entregar, entrega, igreja, não te cale. Fala. Porque Deus sabe o que passa no teu coração e o que passa no meu coração. Esse coxo, vários dias, vários anos, escutava a palavra do Senhor, mas não colocou no coração, não colocou para praticar a palavra do Senhor. O que tinha no coração dele era pedir esmola. Porque ele era um coitadinho. Naquela época não era fácil, não tinha aposentadoria, não tinha benefício. E quem vivia naquela época desse jeito tinha que pedir para sobreviver. Mas aquele crente decidiu naquele dia, aquele concho, decidiu naquele dia, pela boca de Pedro e de João, se levantou e entrou no templo, glorificando o nome dele. Amém? Pega essa palavra essa noite, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho, na minha casa eu tenho um concho, no meio dos meus parentes eu tenho um concho, no meio dos meus amigos eu tenho um concho. Muitas vezes não é concho carnalmente não, muitas vezes é concho espiritualmente, muitas vezes está com o pé dentro, outro fora, muitas vezes está servindo a dois deus, muitas vezes está com a cabeça mais no mundo do que lá no céu. Levanta ele, fala para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Fica de pé, igreja, que eu quero orar por todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor. Aleluia. Eu digo uma coisa: aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Fecha teus olhos, igreja. Não importa quem está do teu lado, não importa que o Senhor está aqui. Aleluia, glória a Deus. Fala com Ele, não se intimida. Abre teu coração para Ele essa noite. Como Bartimeu, Eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Quem precisa de um milagre nessa noite, farei o que for. abre teu coração.
mesmo que tudo se acabe, Ainda me resta o quê? ainda me resta a fé, sim, meu Pai. O que eu não posso fazer. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está teu povo te glorificando, te louvando, Senhor. Eu preciso. A mudança, meu Pai, que nós precisamos, tu pode fazer, meu Pai.
Quem está feliz, diga glória a Deus. Com essa alegria no teu coração, vamos pedir a oferta dessa noite. Você pode até dizer, lá vem um presbítero falando de dinheiro. Nós sabemos que o nosso Deus necessita do nosso dinheiro. Mas a obra dele para ser aberta aqui na terra necessita. Quem trouxe oferta, sai do teu lugar. Vamos ofertar a casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Ainda em pé, igreja, estenda a tua mão em direção ao altar. Vamos apresentar ao Senhor a oferta dessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está, meu Pai, diz-me a oferta na tua casa nessa noite, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não necessita do nosso dinheiro, porque o Senhor já é dono do ouro, dono da prata, mas a tua obra, Senhor, para ser aberta aqui na terra necessita, meu Pai. Após, Senhor, continua colocando semente na mão do teu povo, para que ele plante na tua casa, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, aquele que planta colhe, e fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, amém, igreja? Eu vou dar os avisos da igreja, para a gente fazer a oração final, para ir para casa. Quando é que a gente está aqui de novo? Quinta-feira, 2 horas da tarde, culto de ciclo de oração com o diácono Damião. Venha orar, venha buscar. Sexta-feira, 7 horas da noite, igreja. Terceiro elo da campanha das correntes quebra-mar. Estará conosco aqui o pastor Eduardo, a pastora Cátia, e nós vamos fazer uma festa bonita para Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Chama a tua família, chama o teu vizinho, convida ele, traz ele para a igreja. Amém, igreja? Que Deus chamou nós para isso, para levar a mensagem dele. Amém? Quem mais necessita de oração? Estenda a tua mão em direção à tua casa, fecha teus olhos, oremos com o diácono Emildo e eu dou a bênção apostólica. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por essa noite maravilhosa, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua maravilhosa palavra que foi pregada pelo teu céu, presbítero Ivan, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, usar o teu filho, o teu servo, para que ele possa trazer a tua mensagem sempre, Pai. Que nós dependemos do Senhor. A tua palavra diz, Pai, que sem o Senhor nada poderemos fazer. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, volta para casa, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Pai, nosso visitante em meu amigo, Senhor, que aqui está, meu Pai. Derrama bênção sem medida sobre a vida deste homem, Senhor. Abençoa, meu Pai, o diabo Damião, Senhor, que aqui está também, a família dele, Pai, o diabo Damião que aqui fala, Senhor. O nosso pastor Sérgio, Pai, que o Senhor, meu Pai, nos dê uma semana maravilhosa, uma semana de prosperidade, uma semana de cura, de libertação, Pai. Nos ajuda sempre a ser forte na tua presença, que nós sabemos, meu Pai, que todo dia nós terminamos, mas o Senhor é conosco, o teu Espírito Santo nos guia, nos protege e nos livra de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa sempre estar conosco e nos leva até a nossa casa, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo diz, Amém, igreja? Estenda a tua mão em direção ao altar, igreja, fecha teus olhos, receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, hoje, para sempre. E quem crê, diz amém.